Deus. Amados, eu quero continuar hoje à noite, eu não quero demorar muito, nós queremos ter recepção de membros, mas eu gostaria de trazer algo que eu creio que é de suma importância para as nossas vidas, e eu quero continuar essa série de mensagens sobre José no Egito. Arno, mas você não tem outra coisa para pregar? Tem muita coisa, mas é que isso aqui é muito, muito especial. E o meu desejo é que você fique doutor em José no Egito, né? Que você e eu possamos praticar os princípios que esse homem aplicou na vida dele e assim sermos abençoados e sermos beneficiados. Eu gostaria que colocassem o versículo de Gênesis, capítulo 50, o versículo 20. Eu vou começar pelo final a minha mensagem. Gênesis, capítulo 50, o versículo 20. Vamos ler todos juntos. A Bíblia diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Deus é especialista em transformar situação de maldição em bênção. Deus, Ele sabe fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Quando, de repente, aconteceu lá na sua casa, de repente a sua filha engravidou, ou talvez engravidou antes do casamento, e aquilo trouxe dificuldades, angústias, e puxa, mas e agora? E como que vai ser? E essa criança, quem vai cuidar? E aquilo que era um peso, quando nasce a criança, não importa de onde veio, torna-se em bênção. Não é assim que Deus faz? E aquela criança passa a ser motivo de alegria e de bênção dentro da casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Então podemos fazer qualquer coisa que Deus vai consertar? Não. Mas Deus é maravilhoso. Ele transforma situações de angústia, de pesar, em vitórias extraordinárias. E eu gostaria então de recapitular com você, essa vai ser a conclusão da nossa mensagem hoje à noite. Mas eu gostaria de recapitular um pouco do que nós falamos nas semanas anteriores, e daí eu quero abordar o texto de hoje. Se você puder colocar para mim aqui Gênesis 39, a partir do versículo 1, Gênesis 39, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Próximo. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Muito bem, lembra-se que José, um dentre 12 irmãos, um dos mais novos desses 12 irmãos, Deus começou a revelar o futuro para ele, dando a ele sonhos, e por ele ser um abençoado desde cedo, assim como você, quando você veio para Jesus, ele começou aliás, as pessoas começaram a ter inveja dele. Que pessoas? Os próprios irmãos. E conosco também muitas vezes é assim. Deus começa a abençoar a sua vida, e quem fica com inveja de você? Os mais próximos. Os chineses não estão com inveja de você, tampouco os haitianos, tampouco os americanos. Estão tão longe, nem sabem que você e eu existimos. Mas quem é movido de inveja quando Deus começa a nos abençoar? As pessoas mais próximas. E José, ele enfrentou isso. Só que com ele o caso foi tão grave a ponto dos irmãos dele então venderem ele como escravo para mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. E a partir daquele dia, a primeira lida ou a primeira vista, o caos se instalou na vida desse jovem. Imagine você ser vendido para uma nação estranha, como se hoje você e eu fôssemos vendidos como escravos, colocados num container, num navio e levados para a China, por exemplo. E chega lá, é língua diferente, costumes diferentes, comida diferente, tudo estranho. E nós vimos, nessas ministrações anteriores, que muitas vezes surgem situações injustas na nossa vida. Não é verdade? Situações que somos colocados, ou por pessoas, às vezes até por decisões nossas, mas situações difíceis. Você fala, mas por que eu estou preso nisso aqui? Mas o texto diz que ainda assim, no momento de angústia e desespero, o Senhor era com José. Lembram-se que ele está lá na casa de Potifar, aquele oficial do exército egípcio, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. E ele ali naquela casa começou a trabalhar e começou a
prosperar. Amados, e lembra-se que vimos que, independente do lugar em que você trabalha ou está, da situação em que você se encontra, o Senhor é com você. Nunca perca esse valor, essa confiança. Independente do momento, independente da situação, da idade que você está, saiba, o Senhor Jesus é com você. E nós vemos isso na vida de José e vimos também que não apenas o Senhor era com ele, mas que fazia prosperar tudo que José colocava as mãos para fazer. Lembra-se que vimos alguns exemplos de pessoas que não têm o Senhor com elas e que onde colocam a mão a coisa murcha. Você pode dar uma franquia do McDonald's na Avenida Paulista para o sujeito, ele leva à falência. Tudo que põe a mão murcha. Mas com os servos de Deus não é assim. Você coloca a mão em coisas difíceis. De repente, o McDonald's no meio do deserto. E não sei por que os motoqueiros querem ir para lá comer o teu sanduíche. E é assim na nossa vida. E nós vimos que José, ele prosperou, mas uma das coisas que ele praticou era o quê? Não sei se você lembra. Ele servia o seu carrasco, o seu senhor egípcio. Amados, e aqui nós começamos a ver a vida de José servindo como exemplo para nós. Independente do lugar que ele estava, ele servia as pessoas. E refletimos sobre isso, sobre a importância de servirmos as pessoas à nossa volta, sejam elas boazinhas ou malvadinhas. Lembra-se disso? E por fim, aconteceu que José, ele foi envolvido numa situação parecida com essa que o Jefferson colocou. Levantaram uma acusação contra ele, né? A esposa de Potifar levantou uma acusação falsa contra ele e ele acabou indo para a cadeia. Agora, além de escravo, ainda estava numa masmorra. Lembra-se disso? Semana passada conversamos e vimos o seguinte, que na caminhada cristã, o diabo, ele vai fazer de tudo para fazer você e a mim desistirmos daquilo que já recebemos de Deus. Quando eu vejo José sendo vendido para o Egito pela primeira vez e depois indo para a masmorra, é nítido, é claro como o diabo durante a nossa vida ele sempre tenta nos esmagar. Algumas vitórias que você já conquistou sobre alguns pecados, de repente o diabo tenta lançar de novo sobre a sua vida, ou contra você, ou para desafiar você. Só que, de novo, José está lá na cadeia, lá na masmorra, e o que acontece? O Senhor era com ele. Amados, Deus insiste em estar conosco. Não é um Deus maravilhoso? Ele insiste, Ele não larga de nós. Não é bom isso? Por mais que você e eu andamos em lugares aqui e ali, Deus está lá. Por mais que vai aqui e ali, Deus está lá de novo. O crente, até quando se desvia e inventa de pecar, ele não consegue fazer direito, porque Deus está sempre lá. Está sempre lá. Então, nós vemos na vida de José, lá na cadeia, e a ênfase que nós comentamos na semana passada, é que nessa segunda vez que José é preso, ele aprendeu a se relacionar com o sobrenatural de Deus. Lembra-se que o padeiro e o copeiro contam um sonho, e ele é usado por Deus para interpretar o sonho? E na semana passada eu conversei com você, incentivei você, e a nós como igreja, exatamente isso. Aprenda a ter a expectativa do sobrenatural. Vou te dar um exemplo. Se você está acostumado a fazer a tua contabilidade caseira, 2 mais 2 igual a 4, continue, mas faça um upgrade. Como assim? Deus, aqui deu 4, mas Deus, faz dar 8 esse negócio. Deus, aqui está escrito que eu tenho que pagar aluguel. Deus, transforma esse aluguel numa prestação de uma casa, Deus. Ou seja, tem a expectativa do sobrenatural. Ou de repente no físico, tem uma dor que já está lá instalada há 380 anos em alguma parte do seu corpo, você já se acostumou com aquela dor. Está na hora de crer no milagre novamente. E crer no sobrenatural para Deus usar você e abençoar você, e você ser usado para abençoar outras vidas, outras pessoas. Ok? Estão lembrados disso? Crer no sobrenatural. E hoje eu quero continuar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no telão conosco Gênesis 41,
o versículo 41 e 42. Gênesis 41, o versículo 41 e 42. Glória a Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Como que José chegou nesse lugar? Veio como escravo e agora Faraó, a maior autoridade, da maior potência social, bélica da época, agora diz: a partir de hoje, você será um rei nessa terra. Como que isso aconteceu? Amados, se nós puxarmos a linha, a história, nós vemos que isso aconteceu de uma forma sobrenatural. Lembra-se que falamos semana passada? Comece a ter expectativa do sobrenatural. Deus, eu vou ver transformação na minha casa, eu vou ver transformação na minha família, eu vou ver transformação nas minhas finanças, no meu ministério, eu vou ver as coisas acontecerem. Mas Arne, eu estou numa masmorra, eu estou preso aqui. Comece ou continue a crer no sobrenatural de Deus. José, a Bíblia diz que depois que ele revelou ou interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele ficou mais 2 anos na cadeia, para daí Deus dar um sonho para Faraó, e não houvesse quem interpretasse o sonho, e ali o copeiro lembrou de José e chamou José, e ele foi trazido à presença de Faraó. Faraó contou o sonho, e ele então deu a interpretação do sonho. Amados, de novo eu insisto, a vida, já ouviu pessoas dizerem: poxa, mas passou tão rápido a vida? Não é assim. Quando tem aniversário, mas parece que foi ontem, né? Mas olha, agora já tem 20 anos, já tem 30 anos, já tem 50 anos. E a vida de fato passa rápido, não passa? Mas a vida também demora, já percebeu ou não? Ela passa rápido, mas ela tem a sua cadência, ela tem o seu dia a dia, é tijolinho sobre tijolinho, é palavra sobre palavra, decisão após decisão, e assim nós vamos caminhando. E José, ele ficou mais 2 anos inteiros preso. Por que eu menciono isso? Amados, a importância de se relacionar com Deus e não perder a esperança do sobrenatural. Arno, como é que eu sei se eu perdi a esperança de um milagre ou se eu mantenho a esperança? Basta você ver se você continua orando por isso. Por exemplo, talvez há 2 anos atrás, você orava intensamente por algum familiar seu, para que ele fosse salvo. E de repente você olha, mas já faz 3 meses, 6 meses, nem me lembrava daquele familiar mais. E era meu marido, nem me lembrava mais dele. Você, ou a minha marida, né? Você consegue avaliar, é um termômetro, para saber se você está mantendo a sua esperança ou se você já abriu mão da esperança do sobrenatural. O quanto você continua orando por esse assunto. José lá na cadeia, saiba, ele continuamente buscava a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus deu só um sonho para Faraó. E ninguém conseguiu interpretar a não ser José. E é a partir daqui que eu quero conversar com você hoje à noite. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Talvez você já foi vendido como escravo em algum momento, talvez você já experimentou o sobrenatural de Deus, talvez você esteja em fases distintas, nós estamos aqui dessa mensagem. Mas qual é o desejo de Deus para a sua vida? Para você começar a orar sobre isso. O desejo de Deus para a sua vida está escrito em Gênesis 41, versículo 38. Eu gostaria que você abrisse comigo. Gênesis 41, o versículo 38. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Sabe qual é o desejo de Deus para você? Que as pessoas olhem para você e para mim e cheguem à seguinte conclusão: poderia alguém
ter mais do Espírito de Deus do que esse homem e essa mulher? Todo tipo de pessoa. Amados, Faraó não era a ovelhinha de Jesus. Só que ele olhou para José, pela interpretação que ele deu do sonho e o conselho que ele deu para José, ele chegou à conclusão: esse é o sujeito cheio do Espírito de Deus. Mas as pessoas precisam ver a você e a mim dessa maneira. E Deus deseja isso para nós. Que você ande sobre a terra cheio do Espírito de Deus. E quando você e eu estamos cheios do Espírito de Deus, não falta a palavra da sabedoria, não falta a palavra do conhecimento, não falta o discernimento de espíritos, não falta a fé, não falta o dom de línguas, de interpretação de línguas, não faltam os dons de curar. Você é uma potência nas mãos de Deus. Sabe o que significa? Que as pessoas vão querer estar com você e querer ouvir o teu conselho. Amados, a partir desse momento, a vida desse jovem chamado José sofreu uma revolução. De escravo, agora ele foi colocado como um rei. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, essa frase que eu vou dizer, eu gostei muito. Ele disse assim: aproveite agora para pegar um autógrafo da pessoa que está aí do seu lado. Porque daqui a pouco tempo ela vai estar tão ocupada com os projetos de Deus, com as grandezas de Deus, que você não vai conseguir nem chegar perto dela. Então cutuca aí, aproveita, né? Ou ofereça o autógrafo. Não quer meu autógrafo? Por enquanto é de graça, né? Aproveita. Mas esse é o desejo de Deus para a sua vida. E quando nós ouvimos isso, pensamos: não, pastor, mas imagina, sei lá, pastor, né? É que nem aquele sujeito, né? E se você ganhasse na loteria, o que você faria? Eu não sei, faria uma meia aguinha, não sei. Comece a sonhar com coisas maiores. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Você consegue crer nisso, que Deus quer mudar algumas coisas na sua vida? Você consegue ver isso? Você consegue ver um cenário diferente diante de você? Por que a Dilma tem que ser presidente e não você? Por que o fulano tem que ser o prefeito e não você? Eu nunca pensei nisso. Tem vaga para presidente? Tem vaga. Há 4 anos tem uma vaga para presidente. Não tem? Tem. Não, você está viajando. Mas, amados, olha a história de José. Você já percebeu que nós estamos falando esse ano sobre reis e sacerdotes? Olha a declaração sobre a vida de José que esse faraó fez. Dá uma olhadinha o que está escrito em Gênesis 41, o versículo 41 e 42. Gênesis 41, 41 e 42. A Bíblia diz assim: disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Sabe o que significa isso? Isso aqui é traje, isso aqui é anel, isso aqui é colar de rei. É traje de rei. A Bíblia está dizendo que Faraó colocou ele como rei sobre a terra do Egito. Mas qual é o desejo de Deus para você e para mim? Reinarmos nessa terra. Sobre a enfermidade, reinar sobre as crises, reinar sobre a tristeza, reinar. Não mais ser escravo da tristeza, não mais ser escravo do dólar ou do não sei o quê, mas reinar sobre essas coisas. Você consegue entender isso? Agora veja o versículo 41, o capítulo 41, versículo 55. 41, 55. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Sabe o que significa isso? Isso é papel de sacerdote. Então nós vemos José sendo colocado como rei e agora sendo colocado como sacerdote. O Faraó diz: esse homem tem o Espírito de Deus. O conselho que ele lhes der, isso vocês façam. Amados, esse é o padrão para nós. Mas eu nunca dei um conselho para uma pessoa. Aliás, eu sou do tipo de pessoa que preciso de muito conselho na minha vida. Pois então se prepare,
porque dos teus lábios vai fluir sabedoria, vai fluir conselho, e pessoas virão buscar ajuda em você. Amados, esse é o padrão de Deus, é a Bíblia. Isso não é um pensamento positivo, vamos fazer pensamento, fazer força, pensamento positivo. Não é isso, é a Bíblia. Comece a crer e comece a orar sobre isso. Amados, quando eu vejo, por exemplo, um casamento em crise, e crises acontecem em casamentos, e eu vejo de repente aquela angústia, e ou o marido ou a marida não sabe mais para onde ir, e agora, o que eu vou fazer? Não tem mais onde pegar. Ali eu consigo ver aquele casal, em pouco tempo, sendo conselheiro de outros jovens casais. Porque Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Ele tira da masmorra e coloca lá no trono do rei. Ele tira lá do ostracismo, do esquecimento, e coloca como conselheiro das pessoas. Amados, esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. E é interessante que a Bíblia diz ainda, em Gênesis 41, versículo 39 e 40, já lemos esse, né? Sim, e tu estarás sobre a minha casa. A Faraó diz, você vai governar nessa casa. Há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, nós tivemos ali o retiro, o fórum de valores e de princípios de economia. Valores e finanças, princípios de economia. E estava ali alguns diretores da rede Condor de supermercados. E estava lá um jovem, lá da igreja, eu já conheço há muitos anos da igreja, e ele lá como conselheiro da diretoria. E ouvindo ele assim, ele conversando, né, do lado de um bambambam lá do mercado e tal, e ele falou, não, porque nós fizemos isso, agora compramos ali, agora estamos negociando ali. E ele, assim, como se fosse o senhor Condor, né? E porque há tantos milhões aqui, porque tantos milhões ali, tantos milhões aqui. E eu falei, e é isso mesmo. Deus tira você de um lugar lá atrás e de repente coloca você para governar aquilo que Deus quer que você governe. Você consegue crer nisso, amados? Eu já vi tantos jovens, né, no decurso da nossa história aí da aba, vindo, olha, eu não sei o que faz de vestibular, o tal do vestibular é um dragão de 300 cabeças aqui. Tá, vamos orar, calma, vai por aqui, vai por ali. E tantos desses jovens, hoje já formados, trabalhando, alguns são banqueiro, não bancário, banqueiro. E eu falei com um, mas impressionante, né? O outro, ele foi ser médico, esse é um jovem lá do começo da aba. É um médico extremamente bem sucedido lá no interior do Paraná. E assim tantos outros, né? Por quê? Porque Deus, Ele faz isso. Ele tira você lá de trás e coloca você lá na frente. Mas lembra-se que José, ele demonstra essa expectativa e o relacionamento com o sobrenatural? Irmã, dona de casa, você que tem o teu orçamento fechadinho ali, certinho, comece a orar em cima daquilo. Coloque a mão ali, Deus, vai sobrar dinheiro nesse negócio aqui. Ou o gás vai baixar, ou a conta de luz vai baixar, ou a net vai me dar de graça esse mês, ou não sei o que vai. Alguma coisa vai acontecer, Deus. Comece a orar. Muitas vezes, amados, os milagres não vêm porque você perdeu a expectativa do sobrenatural. Você se acostumou tanto a fazer a conta 2 mais 2 tem que dar 4, eu não admito que dê 6. Não estou falando para fazer rolo de contabilidade, é isso que estou falando, né? Mas começa a dizer, Deus, alguma coisa vai acontecer. E de repente começa a mudar a tua sorte. E assim foi na vida de José. José, a Bíblia diz, em Gênesis 41, 44, eu gostaria que abrisse esse texto, Gênesis 41 e 44, versículo 44. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Olha a autoridade que Deus deu para José através de Faraó. Você percebe que não é Faraó que pôs ele como rei, como sacerdote, como conselheiro, mas foi Deus? Mas Deus usou o Faraó. Sabe o que significa? Deus quer mudar a tua sorte. E Ele vai usar o teu gerente, o teu chefe, o teu fornecedor. Ele usa quem Ele quer para colocar você na posição que Ele quer para a sua vida.
Amados, isso é assim, o tal do vestibular, né? Estude, faça a sua parte, mas a vantagem competitiva que você, jovem, tem em relação ao jovem ao lado é inimaginável. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Pense numa vantagem. Né? Alguém já disse certa vez, olha, quer ficar apavorado no vestibular, é sentar um japonês do teu lado. Né? Aí você fica, porque eles acertam tudo. Agora imagine a pessoa saber que do lado dela tem um crente cheio do Espírito Santo. É desespero total. Não é verdade, amados? É assim. Comece a crer em quem você é em Jesus. Você é rei e você é sacerdote. E o Espírito de Deus habita em você. Você consegue dizer um amém para isso, amados? A Bíblia diz, no versículo 46, por gentileza, Gênesis 41, 46. Gênesis 41, 46. A Bíblia diz que José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nós não vamos ler o texto todo, porque é longo, mas eu quero destacar aqui o seguinte, José era novinho. Ele chegou no Egito ali na casa dos 17 anos. E agora com 30 anos, tornou-se a segunda pessoa mais importante da sua época. Eu insisto mais uma vez, você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Creia. Deus, estou pronto para o sobrenatural. Meu pai, ele tinha um hábito desde criança, quando era aniversário dele, meu pai já é falecido, mas quando era aniversário dele, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma mala de viagem, abria ela, deixava na porta do quarto dele com uma plaquinha, presentes aqui. Então, quer me dar um presente? É aqui, ó, pode pôr. Sabe o que é isso? Eu creio no sobrenatural. Mas se você... Não é verdade? Aí a gente dava a meia, que já era dele mesmo. Não tem problema, né? Mas comece a se preparar, dizer, Deus, põe uma plaquinha, presentes aqui, Deus. Deus, estou pronto, Deus. Não é o que a Bíblia está nos cutucando a fazer, amados? Eu quero mexer com você. Que esse segundo semestre seja extraordinário na sua vida. Que nós tenhamos fila aqui de testemunhos, de revoluções que aconteceram. No casamento, na saúde, no trabalho, no ministério, em projetos. Cadê fulano? Não sei, está como o José, está viajando pelo mundo. Né? De vez em quando eu brinco aqui, né, o pessoal diz, olha, agora tem curso de noivos, tem C3D, agora tem culto. Nós viemos dominar o mundo em São José. Né? Alguém falou, não, mas o Boqueirão, o Xaxim, o Uberaba ali e tal, o pessoal faz em Curitiba, não, eles não sabem ainda que nós mudamos a geografia do lugar. Né? Boqueirão, Uberaba, tudo é bairro de São José, já estamos tomando posse. Né? Vão se acostumando, porque a geografia vai mudar nesse lugar. Né? Nem que tem que mudar o rio, né? E estamos indo, já estamos pensando em linha verde e além linha verde. Né? Comece a crer no sobrenatural para a tua casa, para a tua vida, para o teu lar. Olha que interessante o que mais nós aprendemos com José. A Bíblia diz, no versículo 48 e 49, José, então, ele agora sai pelo Egito para implementar a estratégia de Deus do plantio durante 7 anos, porque viriam 7 anos de seca, e ele, então, estabelece uma estratégia, e a Bíblia diz assim, José ajuntou todo o mantimento, ou muitíssimo mantimento, dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. E guardou dentro da mesma. O versículo 49. Assim José ajuntou muitíssimo trigo. Eu gosto disso aqui. Muitíssimo trigo, como a areia do mar. Até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Amados, é isso aqui que está no coração de Deus para a tua vida. Ajuntar muito trigo, muita bênção, muita coisa boa para a tua casa, para a tua família. Muito trigo. Glória a Deus, é isso mesmo, receba. Pastor, eu quero isso para mim. Tem vaga para muitíssimo trigo? Tem. Porque uma já está ocupada, que é a minha, mas tem mais vaga. Amados, a Bíblia diz que José saiu e ajuntou muitíssimo trigo, a ponto de não poder contar mais. Agora imagine você,
ajuntar muitíssimo trigo na tua vida, em bens, em riquezas, em saúde. O que significa juntar muitíssimo trigo na saúde até não poder contar mais? Sabe o que significa isso? Nem se lembrar mais dos dodóis do passado. Eu nem me lembrava mais disso, daquilo. É tanta bênção que eu nem lembrava mais que tinha essa dor, aquela dor, esse problema, aquele problema. Nem se lembrar mais. Ajuntar muitíssimo trigo. Lembre-se, esse moço foi vendido como escravo. Assim como muitos de nós enfrentamos situações duras na vida, difíceis. E Deus diz, eu quero colocar você como rei e como um sacerdote. Como rei e como sacerdote. E José fez o quê? Ajuntou muitíssimo trigo, a ponto de não poder contar mais. Uma vez eu vi de um senhor, que era assim muito influente, muito rico, e perguntaram para ele, quantos imóveis o senhor tem? Não sei, já parei de contar. Você acredita que isso pode acontecer na tua vida? Parei de contar. Tem que pegar sei lá, a pessoa do cartório, botar no carro e me diga o que é meu aqui. Vamos andar pela cidade. Eu nem sei o que é meu aqui. Ah, não, mas será que você não está viajando na maionese? Ajuntou muitíssimo trigo. Ontem, quando nós fazíamos a nossa caminhada de oração e declarando salvação, libertação na cidade, eu confesso para vocês, eu já vou orando também para conquistar muitíssimo trigo. Eu falei, irmãos, esse terreno do lado vai ser nosso. Aproveitando que é do lado, o outro também, e por que não o próximo? Se o próximo também seria bom, né? E vamos já orando, né? Por que não fechar a quadra toda, né? E por que não descer a outra quadra também? E ver o reino de Deus avançando. Amados, quando você tem esperança, você ora, você profetiza, você declara, você crê. E José, então, ele está juntando muitíssimo trigo. O que a Bíblia está dizendo, amados, que vida miserável não é de Deus. Arno, mas e quem está enfrentando dificuldade? É isso que eu estou falando. Creia que as coisas vão mudar. Nós trabalhamos muito com pobres. Durante muitos anos, nós continuamos fazendo isso. Mas você sabia que quando você ora por uma pessoa alcoolizada lá na sarjeta, você deve orar com ela, vendo ela transformada, crendo na sua oração? E não só, coitadinho, vai morrer desse jeito, né? Pois é, está aí. Não! Vida miserável não é de Deus. Deus quer mudar a história das pessoas. E Deus quer usar você e a mim para mudar a sorte das pessoas. E ainda, em terceiro lugar, eu estou caminhando para o final, que é o que eu realmente quero falar com você hoje à noite. Está em Gênesis 42, do versículo 1 ao 9. Vamos fazer uma leitura um pouco maior agora. Gênesis 42, do versículo 1 ao 9. A Bíblia nos diz assim: Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse aos seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Jacó era o pai de José, ok? E com seus irmãos estava lá em Canaã, e José está no Egito. Só que agora chegou aquilo que Deus revelou para José, a seca e a fome em toda a região. E Jacó, lá em Canaã, ele também está passando aperto. Disse mais, tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Eram 12, Benjamim ficou lá. Mas Benjamim, irmão de José, não com seus irmãos, pois disse, para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e perguntou-lhes, de onde vindes? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Amados, esse é um dos pontos altos da história de José. Agora José está lá como governador e os seus irmãos vêm até ele para pedir ajuda.
Sabe o que significa? Que pessoas que hoje ou ontem zombaram de você, ou estão apertando você, o quê? Você vai virar crente agora? Vai dar dízimo lá na igreja, vai no grupo familiar. E pessoas que vão entristecendo você. E alguns até dizendo, bom, já que você vai naquela igreja, não venha mais almoçar conosco no domingo. E todo tipo de maldade que as pessoas fazem, ou já fizeram contra você, sabe o que a Bíblia está dizendo? Um dia essas pessoas vão precisar de você. Não é interessante isso? Você já não viu isso acontecer algumas vezes? Outro dia eu vi de um pastor que ele foi banido da família por ser um pastor. Passaram-se uns 20 anos. E aqueles que o expulsaram ou baniram vieram, olha, por favor, para um pastor, você pode me dar um dinheiro e me ajudar a pagar algumas contas? E era uma turma cheia do dinheiro. E deixaram o pastor no aperto, na angústia. Passaram-se os anos, você pode nos emprestar um dinheiro? Amados, Deus, Ele é justo, Deus é reto. Muitas vezes a gente fica se afligindo, olha o que estão falando de mim, olha o que fizeram comigo. Deixa Deus ser juiz. O tremendo dessa história, nós não vamos ler todo o texto, mas quando eles vieram, toda a história segue, e José então, ele percebe que eles não o reconheceram. E você sabia que isso é assim conosco também? As pessoas vão olhar para você daqui a alguns anos e dizer, mas quem é você? Como que você sabe tanto da Bíblia? Como que você sabe expulsar um demônio? Quem te ensinou a fazer isso? Quem te ensinou a pregar? Quem te ensinou a testemunhar? Quem te ensinou a orar por um enfermo e tirar ele da cama dele? As pessoas vão olhar para você e dizer, quem é você? Isso já não aconteceu com você em alguns momentos? Aonde você aprendeu tantas coisas sobre a Bíblia? Quem é você que o teu casamento é tão maravilhoso? Quem é você que teus filhos te respeitam? Quem é você que teus filhos têm um namoro santo? Quem é você? Quando todo mundo está vivendo uma vida destruída, arrasada, uma confusão só. Quem é você que está investindo em projetos sociais, abençoando outras pessoas? Quem é você que distribui os melhores presentes? Quem é você? As pessoas não reconheceram José. José antes era aquele garotinho indefeso, alvo de ciúmes, de inveja, foi vendido e agora governador. Só que José reconheceu, sabe por quê? Porque eles estavam na mesma, o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de tratamento de um para com os outros, eram as mesmas pessoas. Você sabia que quando você vem para Jesus, é uma crescente após a outra? E Deus vai te abençoando, mesmo que você passe por vales da sombra da morte, masmorras, mas é uma crescente após a outra. E quem não vem para Jesus, continua sempre na mesma, a ponto deles não reconhecerem mais você. Só que você reconhece, porque o assunto é o mesmo, as piadas são as mesmas. Já viu isso, não? Não faça isso, mas se você for, né, voltar lá num daqueles almoços, aqueles churrascos com cerveja, com caipirinha, blá, 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 do domingo, que você frequentava um tempo atrás, as piadas são as mesmas. Não são as mesmas? É a mesma, não tem nem graça. Eles dão risada porque o outro está pagando churrasco, por isso dá risada. É engraçado, né? A mesma piada. Não muda. É a mesma coisa. Odiando-se um ao outro. Ali dão risada na frente do outro, mas por trás ficam falando mal um do outro. E assim agora chegaram os irmãos de José. Amados, por que José não matou eles ali mesmo? Ele teria motivos, não teria? Ele podia dizer, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Por que José não fez? E aqui, amados, vem o upgrade do upgrade da mensagem, da história de José. Com tudo o que ele passou, ele reconheceu a mão de Deus na vida dele. Ele sabia que ele estava lá porque Deus o havia colocado ali. E a Bíblia diz, se você der uma olhadinha, no versículo 18 do capítulo 42, olha por que
José não passou a faca na garganta deles na hora. Gênesis 42, 18. Por que ele não os matou ali mesmo? Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Sabe por que o crente não explode em ira no trânsito, no dia a dia? Sabe por que o crente não se vinga, não quer destruir, não quer acabar com a vida dos outros? Sabe por quê? Porque você teme a Deus. Amados, por temermos a Deus, somos o que somos. Por temermos a Deus, temos algo que se chama domínio próprio. Por temermos a Deus, entendemos que existe um plano maior na vida das pessoas, e Deus está nos colocando em lugares e situações específicas para abençoar outras pessoas. Amados, o que tem de crente que ficou rico e fechou-se para si, ficou rico para si mesmo, isso não dura muito tempo. O padrão que José coloca aqui, o que a Bíblia coloca na vida de José, é você crescer, prosperar, florescer, mas com um propósito maior. Sabe qual é? Abençoar outras pessoas. Outro dia eu dei um testemunho aqui, eu quero só fazer um resumo. Eu não sei se eu falei aqui ou falei na reunião de líderes, mas de um grande fazendeiro que eu conheci nessa nossa viagem, na volta ali do Piauí. Eu já conhecia, mas agora conheci ele mais de perto. E quando ele tinha 14, 15 anos de idade, lá no interior, né, chacreiro lá, uma lavoura pequena, Deus falou com ele. E Deus disse para ele: você vai ser um financiador da minha obra nessa nação. Mas ele tinha um trator velho, uma enxada, uma bota, não tinha muita coisa. E ele arrendou, arrendar significa alugar, 1 hectare de terra. 1 hectare, para quem planta, é muito pouco, mas foi o que ele conseguiu alugar. E plantou melancias. Melancia é bom, né? Ia bem uma melancia agora, né? Geladinha, mas tudo bem. Melancias, 1 hectare de melancia. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar, metade do que der aqui, eu vou investir nas missões. Né? Ou, se não der dinheiro, os missionários vão comer melancia um mês inteiro. E Deus abençoou. Ele falou: e nunca mais parei. Hoje ele planta 30 mil hectares. E agora está indo para plantar 70 mil hectares. Ovelhinha de Jesus. E sabe o que ele faz? Semeia e investe na obra. Semeia e investe na obra. Aqui, ali, em tantos lugares. E compra barco para o missionário ir lá para o interior. E compra motor novo. Outro dia ele tinha um missionário que ele fazia a evangelização de ribeirinhos. E um motorzinho falhando, não subia o rio de jeito nenhum. Ele falou: não, traz aqui. E comprou um motor, mas um Caterpillar daquele assim de mover navio. O missionário botou no barco e... Só que era tão forte o motor que o barco começou a abrir. Foi soltando um pedaço do barco aí ele chegou lá e falou: não, esse motor é quase naufraguei, então vamos pôr um barco novo. Então, pessoas com coração assim. Pessoas que temem a Deus. Por exemplo, eu vejo o Vicente lá atrás. Vicente, Deus está dizendo para você: o que ele já fez é só o começo. Deus vai te prosperar muito. Você recém vendeu 14 apartamentos, logo serão 140 e logo serão 1.400. E logo serão 14 mil. Receba na tua vida. E tudo isso não é para você. É para abençoar outras pessoas. Abençoar o reino. Abençoar o reino. Abençoar outras pessoas. Eu estou vendo o André ali atrás, né? O André conheço desde... como diz o Fernando Barros lá em Curitiba, carreguei no colo. Né? E a trajetória dele hoje é uma das pessoas chaves na Fundação Getúlio Vargas aqui no estado do Paraná. Deus está mexendo, usando, e Deus vai te surpreender ainda mais. Hoje ainda você vende para os outros, logo outros vão vender para você. Se prepare, se prepare. Amados, Deus tem sonhos maravilhosos para cada um de nós. E a Bíblia diz em Gênesis 45, do versículo 1 ao 3, gostaria que você colocasse lá, estamos quase encerrando, Gênesis 45, do 1 ao 3, a Bíblia nos diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó.
E disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. Amados, essa frase, eu sou José, o que José passou na vida dele para chegar nesse ponto e poder dizer para os seus irmãos, eu sou José, só Deus para conduzi-lo a esse ponto. E sabe da boa notícia? Deus quer levar você exatamente para esse lugar. Um dia você poder declarar, eu sou José. Sabe o que significa José? Se eu sou José, eu sou o filho de Deus. E os filhos de Deus é assim que Deus trata. Eu sou referência, eu sou padrão de como Deus trata o filho de Deus. Tira lá do fundo e coloca aqui na frente. É assim que funciona. Amados, pessoas que antes olhavam para você e que, não, mas você não conta mais aquelas piadas, você não fuma mais, você não participa mais daquelas rodinhas, não usa mais aquelas roupas. Eu sou José. Eu sou um filho de Deus. A minha vida foi transformada. É como Jefferson disse, olha, eu posso estar em pé tranquilo, eu não fui preso. Deus interveio a meu favor. Eu sou José, eu sou filho de Deus. É assim que funciona. Amados, quando ele diz, eu sou José, no versículo 5, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haver desvendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Imagine José falando para os seus algozes, não se entristeçam. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que nós falamos lá no começo, Deus quer usar você para consolar, para abençoar as pessoas, mesmo aqueles que te feriram, te maltrataram e te desprezaram e te colocaram num lugar, né, como se diz, de escanteio. Mesmo esses, Deus quer usar você para abençoar. E não somente esses, mas também os filhos deles, que não tinham nada a ver com a história. A Bíblia diz, mais adiante, que 70 pessoas vieram com Jacó, o pai de José. 70 pessoas. Eram sobrinhos de José. Não tinham nada a ver com as atrapalhadas dos pais deles. Nada. E o que José fez? Abençoou todos eles. Amados, se prepare não só para receber o sobrenatural, mas se prepare para começar a abençoar outras pessoas. Lembra quando você tinha aquele tio rico, que você ficava na expectativa, tomara que ele me dê um presente ou me dê um emprego? Se prepare para ser o tio rico. É isso que a Bíblia está colocando. Se prepare para você abençoar os outros. Lembra quando era aquela angústia para comprar um presente no fim do ano, tal do amigo secreto? Se prepare para dar os melhores presentes. A hora que você chega na sala, oba, ele veio. Então, estou garantido, alguma coisa boa, algum presente bacana vai ter aqui, né? Não é assim? Amados, é o padrão de Deus para você e para mim. E eu quero concluir, e daí nós queremos passar para a recepção de membros, com o que está escrito ali, Gênesis 47, 11 e 12. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. Versículo 12, e José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eu concluo dando um último conselho para você e para mim. Quando esse dia chegar, para alguns você até talvez já esteja vivendo, e as pessoas precisarem da tua ajuda, seja generoso. Aprenda a ser generoso, não rancoroso. Não, para você eu vou dar menos. Você fez tudo isso para mim, então para você não tem vez. Seja generoso. Não, mas aquela pessoa eu já emprestei uma vez e não devolveu. Será que não está na hora de emprestar de novo? E dar de novo? Seja generoso. A Bíblia diz que José foi usado para conservar em vida toda a casa do seu pai. A minha oração é que você experimente esse poder de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, e a alegria de ser usado para abençoar e sustentar outras pessoas. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Glória a Deus.